Então, bom dia a todos. Obrigado à organização pelo convite, obrigado aí ao professor Felipe, que me contactou. Eu vou apresentar um pouco dessa missão espacial chamada SWOT, né, que é Surface, Water e Oceano Topography. É uma parte mais de pesquisa, mas que tem gerado dados interessantes, né, que também podem ser aproveitados para algumas análises, para alguns estudos também, né. Então, falar um pouco sobre o SWOT, né? O SWOT é a missão espacial que foi lançada em dezembro de 2022 e ela tem o meu objetivo principal, né, de mapeamento da superfície topográfica dos oceanos, né, e também o levantamento de dados de nível d'água nos continentes, né, essa aplicação principal para a hidrologia, né. O diferencial do SWOT é que ele traz um interferômetro, né, radar CARIN, né, da banda Ka, né, que permite uma resolução espacial que não foi alcançada ainda, não era alcançada ainda para esse tipo de levantamento, né? E nisso o SWOT ele vai permitir, ou já tem permitido, monitorar rios, né, com mais de 100 metros, mas na verdade isso vocês vão ver depois que ele já superou essa expectativa, né? E o SWOT ele tem um ciclo orbital, né, de cada 21 dias, então a cada 21 dias ele dá uma volta inteira no globo, né, mapeando quase 90% da superfície da Terra, né. Aqui para mostrar um pouco como o SWOT ele se comporta, né, uma das vantagens é por conta desses cruzamentos das próprias órbitas do SWOT em si, durante um ciclo de 21 dias ele pode revisitar o mesmo ponto até 3 vezes, né. Então, por exemplo, aqui um exemplo para o Rio Grande do Sul, baseado nesses mais ou menos 30 ciclos que a gente já tem do SWOT. A gente fez uma média de dados que ele conseguiu coletar na região do Rio Grande do Sul, e a cada ciclo ele chegou a regiões que ele conseguiu coletar 2 ou 3 dados, né, a cada 21 ciclos. Né? Somando os 30 ciclos, né, são mais de 90 passagens em algumas regiões, né? Aqui, para ter uma ideia, isso foi bem no início do lançamento do SWOT, né? Eu peguei o slide original da NASA, né? Que lançou quando ela estava obtendo as primeiras informações do SWOT, só para mostrar um pouco o que o SWOT ele proporciona de revolução para monitoramento de oceano, né? Então, nessa figura aqui mais à direita, vocês podem ver como era o conhecimento do oceano com dados de altimetria espacial, né? Basicamente utilizando 7 radares altimétricos disponíveis, né? O SWOT ele conseguia mapear o oceano com esse tipo de resolução, e na primeira passagem do SWOT sobre essa mesma zona, né, ele mostra uma resolução muito superior, né, que vai proporcionar com certeza melhorias para modelo de geoide, mapeamento de correntes e outras questões também interessantes, né? Uma vantagem também é que o SWOT ele não vai ter esse efeito de contaminação de eco, de altimetria radar, né? Que principalmente dificulta bastante o uso da altimetria radar em zonas costeiras, né? Então, o SWOT também traz esse ganho para integração continente e oceano, né? Com esses dados altimétricos em si, né? Aqui um exemplo também que eu falei na expectativa do SWOT em mapear rios com mais de 100 metros, né? Mas aqui um exemplo de uma imagem radar do SWOT mapeando o canal do Midi em Toulouse, né? Que tem cerca de 20 metros de largura, né? Então, em alguns locais, o SWOT realmente ele tem mostrado um potencial muito grande para mapeamento, né? Aqui exemplo de produtos do SWOT, né? A gente tem um produto base dele, desse radar interferométrico, que é uma nuvem de pontos, né? Meio similar para quem trabalha com lidar com essa questão toda, né? Chamada de PixCloud, né? É uma nuvem de milhares de pontos, né? Onde, a partir desses milhares de pontos, são produzidos subprodutos do SWOT, que são produtos direcionados a rios, né? E a lagos, né? Por exemplo, a partir desses produtos é desenvolvido uma malha de drenagem e observado a partir da média da zona onde estão esses pontos próximos é atribuído um nível d'água, né?
E a mesma coisa para corpos hídricos também, como para lagos, reservatórios e planícies de inundação, né? É realizado um polígono onde é tratada essa nuvem de pontos, assim permitindo estimar qual é a variação de altura e volume desses corpos hídricos, né? A expectativa do SWOT é monitorar mais ou menos 6 milhões de lagos no globo inteiro, né? E mais de 120 mil trechos de rios, né? Então tem uma expectativa bem grande, né? Isso já tem ocorrido, né? A gente já está no 30º ciclo da missão. A gente está envolvido pelo Serviço Geológico do Brasil na calibração e validação do SWOT, né? A gente está envolvido no time científico também da missão. Desde 2015, a gente tem atuado na missão SWOT, né? 7 anos antes do lançamento. Então, aqui tem um exemplo da calibração que a gente fez para o SWOT no Alto Rio Negro, né? A gente utiliza uma plataforma de coleta de dados de superfície de rios, é chamada Canagel, né? Uma superfície que adere totalmente à superfície de água, né? E mantém a antena também na posição vertical, né? Que é muito bom para evitar máscaras com atitude do barco, essas coisas. A gente processa esses dados num software científico da Agência Espacial Francesa chamada DINS, é um software de geodésia para integração numérica simultâneas, né? É um software, a gente utiliza muito o PPP-AR, né, com resolução de ambiguidades, e por ser um software francês, eles focam muito na integração de multiconstelação, né? Então, a gente tem um ganho muito grande utilizando os dados do Galileu com ambiguidades fixas, né, para processar esses dados, né? Então, em geral, a gente tem precisões em torno de 2 centímetros nessa coleta de dados de superfície de nível d'água, né? Com essa nossa estratégia, né? Que tem mostrado bastante eficiente para calibrar e validar o SWOT. Aqui o exemplo no Rio Negro, né? Onde ele tem alcançado precisões dentro do que era esperado ou até melhor, né? Em alguns casos, só era esperado alcançar precisões de até 10 centímetros. Aqui um exemplo onde a gente conseguiu precisões com um desvio padrão de 8 centímetros, mas bem focado bem próximo a 1 ou 2 centímetros, né, do dado coletado em campo, né? Aqui um outro exemplo de calibração e validação que a gente fez em Santarém, na região de Santarém, mostrando um pouquinho desse produto do SWOT, pouquinho do produto do PixCloud, né? O PixCloud ele vai ter um produto mais ruidoso, né? Depois desse produto vai correr uma filtragem desses dados para simplesmente trabalhar os dados de rio, né? Esses ruídos é como se fosse um ruído branco também, é comum meio na interferometria, né? E também provocado por ondas, vento, essas questões todas que também interrompem o sinal, mas pode-se ver que o SWOT, ele, pelo menos nesse caso, ele atinge uma precisão bem interessante, né? Mostrando ele bem próximo mesmo os dados de campo aos dados da passagem do satélite, né? Voltando agora ao principal questão da apresentação, né, que mostra um pouquinho da aplicação do SWOT na cheia do Rio Grande do Sul, né? Basicamente, o SWOT ele é um satélite para pesquisa, para conhecimento hidrológico e oceanográfico global, né? Ele não tem esse foco operacional, é um satélite só, né? Mas oportunamente ele pode estar num determinado momento bastante interessante para a hidrologia, né? Como foi o caso a passagem do SWOT durante os eventos de cheia que ocorreram no Rio Grande do Sul, né? Aqui exemplo de 2 passagens sucessivas do SWOT, né? A primeira anterior ao evento em abril e posteriormente em 6 de maio, né? Onde estava ocorrendo já o evento de cheia no Rio Grande do Sul, né? E a partir dessas imagens a gente pode observar justamente a capacidade do SWOT, né? Que em adição aos satélites altímetros, além da altura do nível d'água, ele é capaz de mapear a extensão desse nível d'água. Então a gente é capaz de observar a grande variação de extensão do nível d'água na região do Rio Grande do Sul e, consequentemente, também a grande variação do nível de água também, né? Então, basicamente, aqui nessa zona onde o SWOT ele media 3 ou 4 metros, ele passa a medir aproximadamente 11, 12 metros de nível d'água durante o evento, né? Aqui exemplos, né, quando a gente faz a diferença dessas 2 imagens,
Justamente a gente consegue ver em azul o quanto o SWOT ele variou, quanto ele observou a variação de extensão de nível d'água, né, em azul, e nessas linhas mais coloridas o quanto ele detectou de variação de elevação de nível, né? Então, basicamente, mostrando que ele conseguiu detectar variações de nível maiores que 9 metros, né, nessas regiões, né? Então, mostrando um pouquinho de aplicabilidade desses tipos de dados, né? Aqui, exemplo de comparação do SWOT com outros produtos, né? Em geral, antes do SWOT, a gente trabalhava muito imagens óticas com, por exemplo, as imagens do Sentinel, Landsat, ou mesmo imagens de radar do Sentinel-1 e essa questão toda. E com o SWOT a gente consegue, como eu falei, trabalhar a extensão do nível d'água também e comparar com esses produtos de dados de satélite, né? O SWOT ele não é tão preciso no mapeamento da extensão quanto essas imagens óticas em si, né? Mas por ser radar também, ele também não tem problema de ser afetado por questões de nuvens, né? Então ele permite também um mapeamento auxiliar, né? Principalmente nessa questão de extensão de nível d'água, né? Aqui mostrando exemplos, né, do SWOT sobre o extravasamento de uma represa que ocorreu no Rio Grande do Sul, né, como era essa região antes do evento, né, e depois do evento, né, mostrando esse extravasamento. E mostrando o potencial do SWOT, né, a partir dessas passagens sucessivas, a gente pode avaliar, por exemplo, perfis de declividade dos rios, né? E principalmente trabalhando também nessa integração continente-oceano, né? Entender também como o nível do mar, que também pode causar algum barramento, principalmente essa questão da Lagoa dos Patos, depois do Guaíba, tudo isso, como essa questão dos ventos, né? Ela pode afetar, né, essa questão, porque basicamente uma das vantagens de utilizar um dado de sensoramento remoto é justamente a distribuição espacial, né? Essa dificuldade de a gente ter estações in situ em todo lugar. Então, ele pode permitir, talvez, algumas entradas, alguns inputs também de informações que possam ser interessantes, né? Como eu falei, não é operacional, né? Não é, a gente pode não estar no local, o SWOT não pode não estar no local exato que precisa, né? Mas ele já tem 30 passagens sobre esse local, né? Então, de repente, a gente pode absorver esse conhecimento prévio, né? Para tentar ajudar a entender e melhorar essas modelagens. Aqui exemplos mostrando, né, de como a declividade realmente mudou bastante, né? A gente vê aqui na linha verde durante o evento, né? Como a gente teve uma variação brusca de declividade e justamente na linha vermelha, que é pós-evento, né? Como desceu o nível da água na região amontante de Porto Alegre, mas na região de Porto Alegre o nível da água se manteve, né? E justamente ele se manteve com o mesmo nível de água exatamente de todo Guaíba e parte também da Lagoa dos Patos também, né? Mostrando essa questão de estagnação do fluxo de água nessa região, né? O SWOT ele foi proposto para mapear, como eu falei, corpos hídricos no oceano e continente, né? Mas ele tem obtido dados sobre o relevo, né? Principalmente em áreas de vegetação, de plantio, né? Ele tem recebido essa resposta, né? Então, alguns dados deles, talvez eles possam ser aproveitados também para comparação com outros modelos digitais de elevação, para algum tipo de inferência e comparação, né? Essa informação ainda tem que ser avaliada a qualidade desses dados, né? Mas aí a gente consegue ver bem claro a variação. Aqui em grande vermelho a gente tem a Lagoa dos Patos, mostrando o nível d'água detectado pelo SWOT na Lagoa dos Patos, e nas regiões costeiras aqui mostrando já essa variação de elevação das curvas de nível também observadas pelo SWOT. Como eu falei, o SWOT ele não é operacional, né? Mas a gente tem trabalhado, por exemplo, para fazer fusão do SWOT com outros dados, né? Principalmente aqui a gente pode ver nesse gráfico à esquerda, a gente fez uma fusão dos dados de altimetria espacial com os dados do SWOT. Aqui no mapa à esquerda também a gente pode ver justamente as zonas onde a gente tem a passagem de satélites altímetros pelo estado do Rio Grande do Sul.
e justamente as estações hidrológicas que a gente tem, e nessas linhas pretas, os rios, principais rios que já são mapeados pelo SWOT, né? Que a gente já tem esses dados já em formato vetorial e de produto fácil, né? E no lado direito, a gente tem a comparação justamente das estações telemétricas operadas pelo SGB, né, da Rede Hidrometeorológica Nacional, mostrando essa comparação com os dados do SWOT, né? Mostrando claramente que o SWOT não é tão operacional assim, né? Ele vai ter pontos distribuídos com certo intervalo, mas mostrando questões interessantes aqui, por exemplo, durante o desastre, a estação parou de funcionar e o SWOT ele conseguiu coletar duas medidas de nível d'água durante o tempo que essa estação ela ficou fora de operação, né? Então, mostrando essa capacidade do SWOT de detectar eventos, né, principalmente mostrando alguns picos que foram detectados. Como eu falei, né, uma informação complementar, né, que às vezes pode ser bastante útil e interessante de aplicar para estudos ou mesmo para uma informação base de projetos, né? Tem algumas referências de alguns trabalhos que já utilizaram o SWOT no Sul, né? Um trabalho deles aí com o primeiro com o professor Felipe, né? Mostrando essa capacidade do SWOT em detectar a cheia, né? E fez uma comparação também com dados de efetivometria, né? Uma questão bem interessante também. E dados de outros colegas do Sul também, como mostraram também, principalmente essa questão do aumento da declividade por conta de forçantes do vento, né? Mostrando essa parte principalmente na Lagoa dos Patos e do Guaíba, né? Bloqueando os ventos. E também um trabalho de um pessoal dos Estados Unidos mostrando calculando, né, o impacto dessa cheia, né, calculando o volume estimado de água que entrou na bacia durante esse evento de cheia também. Então, paralelo, só para divulgar um pouco também, que a gente tem trabalhado muito no Serviço Geológico do Brasil, a gente, por exemplo, tem trabalhado nessa integração dos dados de altimetria espacial como uma solução alternativa para o monitoramento hidrológico, né, principalmente para questões de bacias não monitoradas. Então, a gente tem trabalhado bastante na Amazônia e no Pantanal para esses dados, né? Quem quiser dar uma olhada depois no site pode dar uma olhada também. Aqui um exemplo do potencial todo SWOT, como eu falei, tem uma cobertura global para monitoramento dos rios, né? Então, aqui é um trabalho que a gente está fazendo a nível de avaliação do que o SWOT ele percebeu nesse primeiro ano, né? Nesse primeiro ano de observação do ciclo hidrológico global, mostrando, né, que 4% dos rios observados no SWOT tiveram variações gigantescas de nível d'água, né, de 12 a 16 metros, né, principalmente nessa região do Rio Grande do Sul, a Amazônia, o Mississippi, o Congo, o Yangtze, o Ganges, né, esses rios que têm grande variação de nível d'água já conhecido globalmente, né? Mas o SWOT ele permite essa visão de uma maneira bem integrada e única, assim, né? Então é uma ferramenta bem interessante para ser explorada. É mais isso, obrigado. Deixa aqui o meu contato se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre SWOT ou questão. Então, é mais isso.